Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela da IAB. No episódio de hoje, da série, vamos conversar sobre 2 livros lindíssimos, que partem de histórias reais e que têm em comum a narrativa biográfica. Vamos lá? O primeiro livro de que falaremos é Inês, escrito por Roger Mello e ilustrado por Mariana Massarani. Inês narra o amor proibido entre o príncipe Pedro e Inês de Castro, personalidades reais da história de Portugal, com um texto poético e ilustrações de extrema sensibilidade. O leitor conhece essa história trágica de amor de um jeito leve, a partir da narração de Beatriz, a filha do casal, que dá um tom inocente à história. A narrativa é breve, em um espaço delimitado, o reino de Castela, com poucas personagens e uma trama centrada na luta de Pedro e Inês para viverem um amor proibido, que culmina na morte da protagonista. Resumo já com spoiler. O segundo livro da nossa conversa de hoje é Carmen, a Grande Pequena Notável, escrito por Heloísa Seixas e Júlia Romeu e ilustrado por Graça Lima. Como sugere o título, o livro é uma biografia de Carmen Miranda, artista que levou nossa cultura para os 4 cantos do mundo por meio de sua voz e performance como cantora, dançarina e atriz. Além de narrar a trajetória pessoal e profissional de Carmen Miranda, a obra traz um panorama do Rio de Janeiro no início do século XX, a vida social carioca da época, com a presença de imigrantes portugueses no centro da cidade e o clima agitado e boêmio do bairro da Lapa, com seus bares e rodas de samba. E para esse papo de hoje, chamamos os autores e autoras dessas obras, além da especialista Sandra Medrano, na área de literatura infanto-juvenil. Mas antes da gente começar a conversar sobre os livros, vamos escutar uns trechos de cada um deles. O primeiro trecho, na voz de Suelen Ribeiro, é da obra Inês. Quando eles se conheceram, eu andava escondida no meio de outras coisas. Curva de brisa, alga vermelha, briga de passarinho. Eu ainda não era uma vez. Meu pai era Pedro. Olha o Pedro voltando da caça! Uma carruagem veio de Castela. Trouxe Inês para ser ama da princesa Constança. Princesa Constança? É, esposa de meu pai. Ah, sua mãe? Não, minha mãe era Inês. Essa moça que sorriu quando o príncipe fez a carruagem parar. Pedro sorriu sem pressa. O cavalo de Pedro sorriu pro capim. Briga de brisa, curva de passarinho, alga vermelha. Inês, minha mãe. Se meu pai era príncipe, o que fazia o pai de meu pai? Esperneava. Vai à caça outra vez? E Pedro, o desobediente. Dom Afonso, meu pai, volto antes da madrugada. Depois de 2 madrugadas, não voltava. No caminho, Pedro, o confuso, pensava: não sei por que me casei com Constança. Dom Afonso foi quem quis. Acordo de paz e de guerra, de Portugal, de Castela. Amar, Pedro amava Inês. A recém-chegada, a ama da princesa. Quem disse que Pedro foi à caça? Eu? Pedro, o mentiroso, foi a encontrar Inês, numa quinta bem perto do rio Mondego. Ouviu só? Um peixe cochichou para outro peixe. A princesa Constança morreu. Pedro, o apressado, bateu em disparada. Chegou a tempo de ver o enterro de sua princesa. Mas, no imenso cortejo, só se falava em Inês. De ouvido em ouvido, ouvi dizer que era ela com quem ele estava. Dom Afonso mandou levar Inês para bem longe, para a torre de um castelo em Castela, no alto de uma escarpa, onde nem brisa nem passarinho chegavam. Briga vermelha, curva de alga. Inês escreveu uma carta. De carta em carta, Pedro e Inês desfaziam montanha e vento. Para sempre seu, sua para sempre. Bonito, não?
Vamos agora ao trecho de Carmen, a Pequena Notável, também na voz de Suelen Ribeiro. Ela não era grande, era até baixinha. Tinha só 1,52 metros de altura. Mas foi a maior mesmo. Tanto que ganhou o apelido de Pequena Notável. E notável é aquilo que se nota, que chama atenção, que é grande. Talvez devêssemos dizer que ela era a Pequena Grande Notável. Ou a Grande Pequena Notável. O nome dela era Carmen Miranda. E ela foi a brasileira mais famosa do mundo. Conquistou os 4 cantos do planeta cantando e dançando. Virou um dos maiores símbolos do nosso país. Até hoje, poucas pessoas são tão imitadas quanto ela. Olhe que essa história começou há mais de 100 anos. Nessa época, o mundo ainda era em preto e branco. Agora, vamos conversar um pouco com as autoras desse livro. A Heloísa Seixas e a Júlia Romeu são autoras de Carmen, a Grande Pequena Notável. As duas são escritoras e tradutoras. Heloísa trabalhou como jornalista, é fã de música e já escreveu mais de 20 livros, entre romances, contos, crônicas e obras infantos juvenis. A Heloísa já foi 4 vezes finalista do Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. A Júlia trabalha como tradutora há mais de 15 anos e traduziu obras de importantes nomes da literatura, como a escritora inglesa Jane Austen. As duas escreveram também, juntas, um musical infantil com base em Carmen. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença e a disponibilidade de vocês para esse bate-papo e queria que vocês contassem algo que não está na biografia de vocês, mas que essa sintonia e essa escrita conjunta é quase caso de família, é isso mesmo? É um nepotismo do bem. Eu e Júlia somos mãe e filha, e quem olha para a cara da gente, eu acho que repara uma certa rapidez, né? Principalmente quando a gente está sorrindo. Acho que não só pelo rosto, né? Mas pelo talento, né, para a escrita. Isso vem no berço? Como é que funciona isso, Pela paixão, né? Pela paixão pela palavra. Isso aí vem do berço. No caso da Júlia, eu sou testemunha, né? Porque ela começou a ler gibi, história em quadrinhos, quando não sabia ler. Ela ficava encantada com as revistinhas, revirando assim, até para cima e para baixo, li até de cabeça para baixo, então é uma paixão fantástica, né? Saber cantar a história. Bom, eu vou fazer agora umas perguntas sobre o contexto de criação dessa obra, que trata da vida, né, e da obra também da Carmen Miranda. O que levou vocês duas a essa personagem? Vocês já estudavam a Carmen há um bocado de tempo? Já tinha uma pesquisa sobre ela? E de onde surgiu a ideia de escrever um livro pensando no público infanto-juvenil? Por falar em nepotismo do bem, tudo começou em família, mais uma vez, porque eu sou mulher do Rui Castro, que escreveu a biografia da Carmen. E o Rui tem uma característica que ele é tão apaixonado pelo que ele faz, principalmente as biografias, que você tem que mergulhar na vida de uma pessoa, que ele fala tanto, ouve tanto, mergulha de tal maneira naquele mundo que ele envolve todo mundo que está em volta. Então, eu e a Júlia nos apaixonamos pela Carmen. Começamos a ouvir Carmen em casa, no carro, na época eu tinha carro, e adorávamos as músicas todas, e estávamos começando a trabalhar com o teatro musical. Então, começou com uma ideia de uma peça musical. Pois é, porque a gente escreveu não só esse musical da Carmen, baseado nesse livro, mas a gente já escreveu alguns outros, 2 dos quais foram encenados, o Era no Tempo do Rei e o Bilac Vê Estrelas, baseados ambos em obras do Rui. E aí temos alguns outros projetos também, alguns que envolvem ele, outros que não envolvem, mas a gente ficou muito impressionada com o repertório da Carmen Miranda. Porque eu acho que mesmo os brasileiros, a gente tem muito essa ideia dessa Carmen Miranda americana, né? Depois de ir para os Estados Unidos, com aquelas fantasias de baiana coloridérrimas e espetaculares, e com
músicas tipo Tico Tico no Fubá e Bambu Bambu, que tem assim muita brincadeira fonética, né? Porque ela estava cantando para pessoas que não falavam português. E eu acho que a gente não conhece tanto, nem todo mundo conhece o repertório dela aqui no Brasil, antes dela ir para lá, durante os 10 anos que ela teve de carreira como cantora. E a quantidade de música, assim, muito conhecida, sambas, marchinhas, músicas de São João, que ela lançou, que são do repertório dela. Algumas tão conhecidas que a gente até achava que eram músicas folclóricas, algumas músicas de São João, e que não, tinham sido compostas para Carmen Miranda lançar, né? Que ela lançava música de carnaval no carnaval e música de São João na época de São João. Então esse repertório é enorme, todo tipo de músicas engraçadas, músicas poéticas, músicas dançantes, músicas lentas, enfim, né? E quando a gente foi ouvindo por causa dessa pesquisa do Rui, a gente se apaixonou muito pelo repertório e a gente resolveu... Pela figura dela também, né? Pela figura, sem dúvida. Puxou para fazer essa ideia de fazer um musical. Que acabou por causa de uma série de questões não acontecendo a princípio, mas depois a gente foi chamada para fazer uma biografia infantil. E aí a gente falou, vamos aproveitar essa oportunidade de divulgar mais a vida dessa pessoa para um público que não é o público-alvo da biografia do Rui, que é uma biografia para adultos, né? E no caso a gente queria falar um pouco dela, da pessoa dela, porque se os brasileiros desconhecem esse lado artístico da Carmen antes de ir para Broadway e para Hollywood, imagina as crianças, os jovens, né? Conhecem muito pouco dessa Carmen, que é uma artista completa, uma grande cantora, uma mulher de um humor, de uma inteligência, uma picardia, uma capacidade assim de transformar tudo em coisas engraçadas. E essa pessoa foi uma mulher também, a gente que fala tanto em mulheres empoderadas, ela foi uma moça jovem, imigrante, né, que veio de Portugal, pequena e muito pobre, e que sozinha, com o talento dela, ela virou talvez a brasileira mais famosa do mundo, sem dúvida a brasileira mais famosa do mundo em sua época. Então ela foi um exemplo de mulher brasileira que lutou e que venceu, né? Então, não só o lado artístico, a gente quis mostrar a história dela também, porque tem todos esses componentes. Eu gosto muito desse livro pelo fato dele trazer a infância da Carmen, né? E é algo que fascina muito os leitores, né, menores, que descobrem, né, as picardias, né, as marotices, muito também em função dessas características próprias, né, se tornou essa grande artista, né? Agora me conta uma coisa, escrever para criança é muito diferente de escrever para outros públicos? Qual o cuidado ou o que vocês pensam quando planejam uma obra que é para criança? Eu acho que a gente não sabia escrever para criança e a gente não tinha assim uma ideia pré-concebida, mas a gente resolveu também, vamos contar as coisas que a gente acha legais. Não vamos ficar preocupado em usar uma linguagem mais fácil, né? Porque eu acho que é legal os livros serem um pouco desafiadores também. E se eles têm palavras que a criança não conhece, ou falam de, né, uma época que é muito diferente da nossa, isso pode levar a mais pesquisas. E eu acho que isso é uma coisa maravilhosa da leitura. E que o escritor que está fazendo obra para criança não devia ter medo disso. E ficar muito preocupado em, não vou fazer uma coisa, porque eu acho que é bem diferente ter o desconhecido e ser impenetrável. Eu acho que tem como você fazer uma coisa, contar uma história, né, que é sempre contar uma história, mesmo sendo uma biografia, um livro assim, de não ficção, ou sendo para adulto ou sendo para criança, você está contando história. Então, o que você acha legal naquela história? Eu acho que é o que deve entrar em primeiro lugar. Mas também não se preocupar tanto assim, não vamos usar essa palavra, não vamos falar disso porque isso é chato. Você não sabe, né, o que vai ser chato. Como eu fui uma criança que gostava muito de ler, e eu gostava quando eu me deparava com uma palavra que eu não entendia, e que eu tinha que pesquisar, e eu ainda tinha que pesquisar tirando um dicionário da estante, porque eu sou uma criança da década de 80,
Então, hoje em dia, né, eu acho que quando eu dou oficina de tradução, por exemplo, você mencionou que eu sou tradutora, eu falo, não tem desculpa para não fazer pesquisa hoje em dia, né, porque a pesquisa é muito mais fácil. Eu acho que a gente tem toda essa informação na ponta dos dedos hoje em dia, com o celular, com o computador. Então, apresentar uma palavra diferente ou uma época diferente, um conceito diferente, pode ser uma coisa muito rica. Uma coisa que a gente, por exemplo, a gente teve que lidar com a morte da Carmen, que morreu jovem do coração. Ela tomava muitos comprimidos para dormir, para acordar, numa época em que não se sabia o efeito daqueles comprimidos. Então, uma história triste, né? Uma mulher tão alegre, tão generosa, tão colorida, símbolo de graça, né? Uma coisa brejeira, feliz, teve um fim triste. Então, a gente parou um pouco para pensar, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Vamos falar, não vamos falar? E eu acredito que a gente chegou a uma solução muito boa, porque a verdade é que a morte dela fez com que ela voltasse para o Brasil, né? E voltasse e desfilasse nos braços do povo, porque o enterro dela foi uma verdadeira festa, quase que um carnaval, tinha 100.000 pessoas, e as pessoas que eram apaixonadas por ela cantavam as marchinhas que ela tinha lançado. Então foi uma coisa linda. Então a gente conta essa história e a gente transformou a morte dela numa coisa colorida também, né? Para falar de Cor e Preto e Branco, que é um livro que tem imagens lindíssimas, né? Feitas pela Graça Lima, que fez um trabalho magistral, que é uma ilustradora muito talentosa, e ela seguiu aquilo que nós propusemos. O mundo da Carmen, lá no início do século XX, quando ela veio de Portugal pequenininha, começa em preto e branco. E depois ele vai se colorindo. E ela acaba virando assim o maior símbolo da cor, porque ela era usada pelo cinema americano, que estava lançando o Technicolor, as técnicas de colorido em filme. Ela era usada porque ela era perfeita, né? Com aquelas fantasias coloridíssimas. E a Graça Lima fez exatamente como a gente queria. Então, o livro tem essa beleza plástica, que ele vai se transformando de preto e branco, vai se colorindo, colorindo, colorindo. E até a morte da Carmen, no final, é uma morte colorida, né? E o livro, ele mescla a biografia da Carmen também com trechos de música. A cena da morte dela também é mesclada com trecho de música, que, aliás, é uma das cenas mais lindas do livro, como você já falou, né? E esses trechos de música, eles vão aparecendo à medida que eles foram se tornando sucessos, né? Na trajetória artística dela. E a gente vai acompanhando isso ao longo do livro, né? No final da obra tem uma reunião de textos, né? Textos jornalísticos, que também falam um pouco sobre o contexto e sobre a história da Carmen. Como é que foi esse processo de construção do texto, né? Que é uma história linear, mas que acaba sendo recheado de diferentes linguagens que compõem a história. Bom, eu acho que essa ideia de incluir as letras era para dar um gostinho desse repertório maravilhoso que eu mencionei mais cedo. Não vamos deixar de colocar essas músicas todas no livro, vamos colocar mais um saborzinho. Também na esperança de que isso vai ser buscado, a criança vai procurar no YouTube, né? Vai procurar na internet. Porque são muito lúdicas, muitas músicas, né, Júlia? Tem aquela brincadeira meio de trava-língua, que ninguém consegue imitar, acompanhar a maneira como ela canta correndo. Isso tudo é uma grande brincadeira, né, para quem está lendo. A gente fez como se fosse um noticiário, um jornal no final, para falar também desse contexto da Carmen, porque a Carmen foi muito importante para a indústria fonográfica brasileira, para o cinema brasileiro, para o rádio brasileiro, que tudo estava começando na época que ela fez mais sucesso como cantora aqui no Brasil. Então, também é uma maneira de trazer para a criança esse contexto histórico de um jeito lúdico. Gente, adorei. Ficaria horas aqui conversando sobre a Carmen com vocês. Eu adoro esse livro. E antes de agradecer mais uma vez e me despedir de vocês, eu ia perguntar para a Elô se rola uma canja de um trechinho de música da Carmen.
Por que eu e não a Júlia? Eu estava me lembrando justamente que a gente está falando do trava-língua, que, inclusive, na nossa peça musical é um momento engraçadíssimo que a cantora, que é a Amanda Acosta que faz, que é uma Carmen Miranda espetacular, ela canta correndo. E uma das atrizes fica tentando, com uma varinha num quadro negro, mostrar as sílabas para ver se as pessoas conseguem, como se ela estivesse dando uma aula, se as pessoas conseguem acompanhar. E, evidentemente, ninguém consegue. E é uma coisa mais ou menos assim, eu vou cantar devagar. E olha o bambu do bambu, 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 e olha o bambu do bambu, bambolelê. E olha o bambu do bambu, bambu, lalá, eu quero ver dizer 3 vezes, bambulê, bambu, lalá, bambu. Só que muito, 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 muito rápido. Milhões de vezes mais rápido do que isso. Quem quiser procurar no YouTube, tem a Carmen Miranda cantando essa música com uma rapidez assim, inacreditável. E é muito legal de ver. Só isso já é uma brincadeira para fazer em sala, assim, sensacional. Perfeito. Muito, muito obrigada, Júlia, Elô, e que a biografia, a história da Carmen chegue a várias escolas Brasil adentro e frutifique em ótimas leituras e divertimento com as crianças. Obrigada, tomara. É isso aí. Viva as mulheres! Agora a gente vai conversar um pouco com Roger Mello, autor de Inês. Ele nasceu em Brasília, em 1965, e é formado em desenho industrial pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No início da carreira, ele trabalhou com desenho animado, mas logo encontrou seu caminho na escrita e nas ilustrações de obras para crianças e jovens. Uma de suas marcas como autor é escrever recontos e lendas de histórias do folclore brasileiro, e muitas histórias históricas também, mais recentemente. Bom, a lista de prêmios é extensa. 10 jabutis, 11 vezes indicado como finalista do Alma, inúmeros prêmios pela Finilige, né, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né, e o maior de todos, né, o prêmio que recebeu em 2014, que é o Hans Christian Andersen, que a gente fala que é a maior distinção internacional conferida aos criadores de literatura infanto-juvenil. Muita honra, Roger, te receber aqui para esse bate-papo. Que bom que a gente conseguiu esse tempinho na agenda, que a gente sabe que a sua é muito disputada, para falar sobre essa obra que é tão linda, né, e tão incrível, que é Inês. A honra é toda minha, Rafaela, estar com você, estar com esse trabalho maravilhoso que vocês têm na Companhia das Letras. É uma felicidade imensa estar aqui falando com você. Essa parceria também com Mariana Massarani, incrível ilustradora e amiga de toda a vida, parceiríssima. É uma maravilha. Bom, você já contou aqui pra gente que a gente está batendo papo sobre Inês, né? Que você escreve o texto e a Mariana que faz a ilustração. Verdade. Quando você começou a inverter as coisas assim, de falar, não, esse eu não quero ilustrar, esse eu vou trazer minha parceira? Olha, eu trabalho com arte porque eu amo, acima de tudo, as personagens, mas igualmente eu amo artistas. Eu acho que é tão difícil a vida do artista e tão emocionante, eu acho tão incrível quem resolve se dedicar à arte e é um se dedicar ao outro. Então, essa história, por exemplo, eu via muito mais feita, ilustrada por uma mulher e por uma mulher tão forte, tão inteligente, com um humor tão único, como o da Mariana Massarani, porque é uma história trágica, ninguém tem dúvida disso, né? Eu lembro que as crianças sempre pedem para mim e para Mariana Massarani para a gente fazer histórias de terror, e a gente pensou que essa seria a história de terror mais incrível da história, e ao mesmo tempo ela tem muito de poesia e muito de amor, né? Então não daria para suavizar o que ela tem de trágico e de assustador, mas ao mesmo tempo é uma história de amor que compensa
via poesia esses elementos tão fortes. A Mariana consegue isso. Ela consegue desenhar um coração dilacerado e uma menina soltando um pássaro, né? Ela consegue essa... Não é fácil essa equação. E é fruto de muita pesquisa visual. E como é que vocês se aproximaram, né? De onde surgiu a ideia de contar essa história da Inês de Castro? Pois é, veio muito das crianças em mais de uma vez pedirem, elas falarem que gênero você prefere. Quando elas perguntam o gênero, é porque é o gênero que elas preferem, né? E elas sempre falavam terror. A gente trabalha muito pesquisando, a Mariana pesquisa muito indumentária, eu também trabalho com teatro, trabalho com grandes figurinistas como o Ney Madeira e a Dani Vidal, estou trabalhando agora com a Carol também, então existe uma ideia de que a gente poderia, com essa pesquisa, trazer um pouco da história, mas uma história ligada à ficção também, né? Porque, claro, Inês existiu de verdade, Beatriz, a filha de Inês, existiu de verdade, mas muita coisa se conta sobre eles, muita fofoca se contou e até hoje se conta, que se transforma num elemento ficcional muito forte. E aí é um prato cheio, né? Muita gente escreveu sobre Inês. O Victor Hugo tem a primeira peça dele inacabada é sobre Inês de Castro. Bocage tem um texto sobre Inês de Castro. Camões cita, inclusive, a Beatriz, que é essa personagem que vai, na história, conduzir a história, né? E que, para mim, é uma das personagens mais interessantes. É a pergunta de $1 milhão. E falou assim, né? Que alegria que eu estou aqui para fazê-la. Que narradora é essa, Roger? Que questão é essa que você tem com os narradores nos seus livros? E como você chegou nessa narradora Beatriz? Rafaela, que maravilha! Você sabe que narradores são muito importantes para mim, porque narradores e narradoras, humanos ou não, eles vão se constituindo enquanto a história acontece, né? Então, essa coisa de que o narrador ele vai, é como se ela fosse constituindo a pele, o tecido, os órgãos através da narrativa, isso é a coisa mais bonita para mim, né? Porque eu acho que leitores também se sentem assim. Eu acho que leitoras e leitores, à medida que leem um livro novo ou releem um livro, elas se constituem não aquela narradora, não aquelas personagens, mas uma visão de si a partir do outro, né? A partir e uma compaixão pelo outro, mesmo que o outro seja detestável, mas é uma maneira de se entender no outro, é uma maneira de ser um ser político também. Então, e tem um começo, né, que fala, quando eles se conheceram, eu ainda não era uma vez. Então, para brincar um pouco com... Poxa, no Brasil a gente tem pessoas como a maravilhosa Marina Colasanti, que reestrutura o conto de fadas de maneira muito particular. É uma escritora de todas as penas e também uma grande desenhista. Bom, enfim, uma mulher plural. Então, as minhas referências eram essas mulheres incríveis e, por isso, também... Quando a Mariana entra com todo o estudo, com toda a pesquisa dela, a gente vê que não, o texto, e junto com essas editoras maravilhosas, Júlia, né, a Mel na época, a Ellen Nacal, a gente tem um texto da maravilhosa Lili Schwartz, que agora está na Academia Brasileira de Letras. Eu estava assim, me sentindo muito feliz. Fazer um livro refazê-lo através dessa edição, né? Então, corta, edita, tira. A Mariana traz um elemento imagético e a palavra pode sair. Então, por isso que a gente faz a boneca do livro, ou o boneco, aí em São Paulo chama boneco, que é esse rascunho do livro em papel, e a gente pode ser também no computador, mas eu gosto de fazer no papel. Recorta, cola, tira, acrescenta, para ver como que o livro conversa com a gente. E o Inês foi feito assim, há muitas mãos, e eu entrei nessa história um pouco de enxerido ali, um pouco como se fosse a voz do Pedro, a voz do masculino muito opressor
nessa história, né? É um masculino muito opressor, mas são mulheres muito fortes. E é muito interessante como, através da voz da Beatriz, você consegue falar desse universo que é muito horroroso, né? E do terror, e do crime, e do machismo, e ao mesmo tempo com uma perspectiva que torna isso possível de ser narrado para as crianças, né? A Lily Schwartz, ela fala na quarta capa, num amor em que uma época que o amor não era um elemento para se contar, ainda mais nessas relações monárquicas, né? Sim. Rei e rainha eles não decidiam por esse amor que a gente conhece hoje em dia, né? Esse amor é também uma criação histórica, né? E assim como aquele amor também contratual, um amor feito em contrato, um amor que você não decide, era também, né? Em alguns lugares do mundo, as pessoas não escolhem com quem elas vão passar a vida. É interessante ver isso também. É engraçado porque as pessoas, muitas vezes nesse livro, falam mais dessa, entre aspas, traição de Pedro, porque ele era casado com Constança, e falam desse elemento, digamos, tétrico da rainha morta sendo coroada, mas esquecem que era um amor forçado, né? Que era um amor contratual, que é tão violento, é uma violência tão forte quanto as outras, né? E de como você consegue trazer tudo isso para um livro, né? E dialogando com o imaginário que é das infâncias, né? Já digo que eu e Mariana, junto com o Léo Franco e a Maria Flor Franco, a gente deve fazer uma peça esse ano no Rio de Janeiro. A gente está querendo fazer, já estamos começando os estudos, porque é uma relação também, o Léo é pai da Maria, e são poucas as histórias, a gente viu isso, para crianças, em que tem uma relação entre pai e filha. Uhum. Tem muito pai e filho e mãe e filho, mas não tem muito entre pai e filha, numa relação de diálogo. Normalmente é uma relação de suspensão de diálogo, né? Sim. Mas então está sendo uma experiência fantástica também poder trazer para o teatro. E quando você começa a escrever, você já tem mapeado a história, o assunto, a pesquisa e o narrador? Rafa, eu sou muito ametódico. Eu lembro que comecei trabalhando com o Ziraldo, que é uma honra para mim, e ele falava assim, você não tem método. Aí eu falei, mas você também não. Mas eu acho que ele tem um pouco mais de método que eu. Eu realmente, e o Ziraldo também, mas como eu sou apaixonado pela arte em todas as suas manifestações, eu só não sou, apesar de eu gostar, não sou bom de dança, mas as outras eu gosto muito e procuro ter uma relação com elas. Então, depende. Às vezes eu começo desenhando. O João por um Fio. Eu fiz um desenho e não sabia o que aquele livro ia virar. Me parecia que era um livro sobre essa trama, que era um livro sobre essa interação entre palavra e imagem, em que culturas a palavra vem primeiro, a imagem vem primeiro. Então, assim, a imagem foi muito o elemento que desencadeou a história. No Inês, não. No Inês, eu já sabia que era a Mariana a ilustrar. Então, assim, eu queria essa surpresa de ver o outro trazendo a contribuição e a partir desse diálogo. Não entendo escritor que não faz isso, né? É tão bonito você receber da ilustradora, do ilustrador, uma contribuição e a partir daí para um outro lugar, juntamente com a participação de editores que são fundamentais, editoras maravilhosas como aí na Companhia. E tem casos em que eu escrevo e desenho e ele vai surgindo ao mesmo tempo. Não tem uma hora para acordar e desenhar. Eu sei que tem escritores que têm, né, ilustradores, vestem uma determinada roupa, acordam determinada hora. Eu não consigo. A rotina ou o método, e de alguma maneira ele não me deixa ir muito à frente. Eu acho que eu sou um artista do nomadismo. Eu viajo muito, como você sabe,
Eu falo de um nomadismo na cabeça, né? A minha amiga Regina Schopp que fala de um nomadismo do pensamento, e na verdade, eu preciso do nomadismo físico. Algumas pessoas me perguntaram como é que era o meu estúdio. Eu falo que sempre que eu acabo de arrumar um estúdio, eu não posso mais ficar nele, porque já é um lugar que foi feito para trabalhar. Eu preciso desse movimento, ser um pouco um calígrafo da Rota da Seda, tá em movimento. Então, assim, onde eu mais escrevo, onde eu mais desenho, é no aeroporto, é num café, indo de um lugar para o outro, é na cozinha, nunca em um lugar feito para fazer. A variância temática também da sua obra é muito grande. Você acha que isso é relacionado ao nomadismo? Teve momentos de mergulho aos contos populares, ao folclore brasileiro. A gente percebe recentemente narrativas que têm cunho mais histórico. É verdade. No teatro tem muito ligado a pesquisa com a filosofia. Eu adaptei o Elogio da Loucura, fiz uma peça chamada Entropia e depois Dispare. As três têm a ver com a filosofia. Tem umas coisas mais doidinhas. Eu adoro fazer coisas doidas, coisas que não deram certo, são às vezes coisas que eu gosto muito. O próprio publicado pela companhia, o Todo Cuidado é Pouco, ele é bem filosófico, né? Sim. Ele é bem em cima da teoria da ciência, da causa e da consequência. Se uma borboleta bate as asas em Nova York, isso afeta as tempestades na China. Então, eu me interesso muito pelo estranho, tanto na ilustração, na imagem narrativa, quanto no texto verbal. A criança, ela é sempre um ser filosófico, poético. Então, elas não vão dar a resposta que você espera, né? Eu lembro que saiu todo mundo de um evento muito bonito com uma série de escolas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ficou um menino muito sério. Ele falou para mim assim: qual a sua cor favorita? Essa, para mim, é uma pergunta muito... assim, as perguntas pessoais, ao meu ver, elas são perguntas muito interessantes, porque elas revelam não só uma relação de você no diálogo com o outro, como um querer saber do outro, talvez uma coisa que seja importante para você. E eu falei, rosa, choque. Ele falou, a minha também. Entendeu? Então, assim, em determinado momento, ali existe um nível de diálogo que se estabelece. Se ele dissesse, nossa, eu odeio essa cor, da mesma maneira, a gente teria uma relação muito profunda, né? Não só ele de leitor e eu escritor, desenhista, mas como eu também leitor desse autor, desse leitor-autor, né? Leitor de imagem, leitor da palavra também. É muito legal trabalhar com criança, né? Muito legal. Eles são muito abertos, né? Para o estranho, para o nonsense. E muitas vezes é muito divertido, assim, porque a gente tem dificuldades de criar uma lógica para o que está nas suas obras, e daí a gente faz a mediação dos livros com as crianças, e assim, elas dão de barato na gente, né? Elas se divertem, elas entram no fluxo. Eu já me vi muitas vezes mediando seus textos, principalmente o contradança, isso acontece, né? Maravilha! É um jogo de reflexos, né? E muitas vezes você não sabe em que dimensão você está na história. Conversando com as crianças, assim, mas você entendeu mesmo? Você pode me explicar essa parte? Daí elas dão muita risada. Ela fala, claro, não acredito que você não entendeu. E voltam no livro e contam as suas teorias e as suas hipóteses leitoras. Então, acho que o livro que permite isso, né, é um livro que comunica diretamente com esse universo. É verdade, é verdade. Poxa, você citou o Contradança, mó barato que a Companhia das Letras tenha apostado nesse livro tão difícil, um livro que eu fiz muito com fotografia, trabalhando com fotografia e com imagem. Quero falar da Ellen Nacal e da equipe toda, que são maravilhosas. Sempre é possível fazer todos os voos com essa equipe dos sonhos, essas criadoras incríveis. E é isso, eu acho que, por exemplo, é um livro cheio de perguntas, né?
cheio de vazios, e as crianças elas querem participar. Elas estão dispostas quando você propõe de igual para igual, né? Porque não é a relação com a arte é uma relação em que estamos todos no mesmo nível. Por isso que às vezes é difícil trabalhar com a arte, né? Mas o Brasil tem exemplos fantásticos, né, Rafaela, de professores, professoras, mediadores, que fazem isso, e eu vejo. E é claro que o Contradança nunca poderia ser um livro em que você tem um caderno com explicação ou com conteúdo paralelo para explicar o que é, porque tudo é aberto, tudo é pergunta, né? É um livro... todo feito em diálogo, ele tem muito a ver também com esse território em que palavra e imagem no teatro e na literatura eles se encontram, não vejo tanta diferença, está lá, todos os elementos do teatro estão ali, e é o maior barato. E para a gente encerrar, a gente fala também sobre morte, sobre vida, sobre amor. Como contar uma história que é tão forte para um público que muitas vezes a gente associa como tendo que ser protegido, seja do luto, seja do sofrimento, seja das desavenças amorosas. Você usou a palavra proteção, e eu acho uma palavra muito interessante, porque é diferente de ser poupado, né? Porque a vida, ela não vem com filtro para as crianças. As crianças passaram por uma pandemia, acabaram de passar, com muitas mortes. As crianças estão vendo guerra na televisão, na mídia social. O livro, ele é o melhor, ainda vou dizer, das artes, e todas são maravilhosas para isso, mas o livro, porque ele tem esse elemento compartilhado com outras pessoas que vão ler com a criança, mas também a possibilidade da criança ler sozinha, de ser a simulação do mundo sem que nada seja poupado. Ela é protegida à medida que ela experiencia no outro, na outra, essa dor imensa, essa dor indizível, né? Então, quando as pessoas falam de temas difíceis, eu falo assim, toda a temática é difícil, todas as temáticas difíceis precisam ser abordadas com a criança, porque senão, se ela for colocada diante dessas coisas, sem passar pela simulação na arte, talvez elas não deem conta. Não, né? Tem repertório, né? Porque exato. O lido é vivido, né? O livro é vivido. Não pode haver, claro, censura de maneira nenhuma, porque a partir do... O livro também, muitas vezes, ele faz com que a criança diga, essa dor que a personagem sente, eu também sinto. Isso que acontece com a personagem também acontece comigo. Mesmo a literatura mais doída, mais dolorosa, e a gente não vai de encontro ao livro somente para encontrar o prazer. Existe prazer também nesse encontro com a dor, também. É preciso dizer, né? Isso também é um prazer. Quantas vezes eu voltei a um livro que me dava medo quando era criança? Você também deve ter acontecido. Mas essa possibilidade, por isso o livro, né? Porque o livro permite que você volte, que você veja, que você releia, que a cada leitura você... Às vezes você não dá conta de cara, né? Por isso que a criança vai pedir a repetição, né? Eu quero de novo. Eu quero ver de novo. Eu tenho medo, mas eu quero ver de novo. É evidente que talvez não exista um elemento mais impressionante como o livro para que a criança experiencie a vida de maneira plena. E segura, né? Porque fecha o livro, continua na gente, mas está no livro também, né? E ela pode compartilhar também, ou não, né? A gente não tem que exigir nada da criança na relação de introspecção que ela tem com o livro. Mas muitas vezes ela vai apontar aqui. Essa morte aqui, eu quero... A nossa sobrinha neta, Alina, ela no livro da Eva Furnari, ela falou, mas o tio morreu. Não, mas volta a página, o tio morreu, entendeu? E ele só era uma citação, né? Mas o trabalho da Eva Furnari é tão maravilhoso. A Eva fala que de manhã ela acorda, toma café e espera as personagens virem conversar com ela para entrarem nos livros. Olha que imagem maravilhosa. Então, é esse tipo de compromisso que a gente precisa ter com a criança.
né, um compromisso muito sério, muito assim, de entregar o melhor para elas, né? Roger, infelizmente o nosso tempo acabou, mas agradeço pela disponibilidade de participar nesse bate-papo sobre as obras aprovadas no PNLD. Oxalá todos leitores escolham, educadores também, Inês, para receberem essa obra de arte em suas escolas. Por favor, frutifiquem muitas leituras e nos contem, né? Gente que é muito fã dos educadores, não estou falando por causa disso não, tá, pessoal? Não precisa escolher por causa disso, mas a gente que é muito fã de professores e professoras, bibliotecários e bibliotecários do Brasil, e vocês sabem que é verdade, porque a gente tem viajado por esse Brasil todo, é um prazer estar com vocês. Obrigada, Roger. Rafa. Agora entramos na segunda parte do nosso bate-papo, em que falaremos um pouco mais sobre cada um dos livros, dessa vez com a especialista em literatura infanto-juvenil, Sandra Medrano, que participou da elaboração dos materiais de apoio aos educadores para esse PNLD. Vou falar um pouquinho aqui, apresentar formalmente a Sandra. Ela é pedagoga, mestre em educação pela Universidade de São Paulo e especialista em literatura para crianças e jovens pela Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente é coordenadora pedagógica da biblioteca do Colégio Santa Cruz, aqui em São Paulo, e da área de leitura na comunidade educativa SEDAC. É também professora do curso de pós-graduação de Livros e Literatura para Crianças e Jovens do Instituto Vera Cruz. Bem-vinda, Sandra! Oi, Rafa, super obrigada pelo convite. Um prazer ter você aqui para mais essa conversa e de 2 livros mais que especiais, né? Pensando na articulação que esses 2 livros propõem com a narrativa histórica e o texto biográfico. Por que você acha importante a leitura de livros como esses nos anos iniciais do Fundamental? Acho que é um privilégio a gente ter 2 livros como esses no repertório aí do PNLD, na possibilidade de compor as bibliotecas das crianças de todo o Brasil. E acho que é importante ressaltar que quando a gente pensa na formação de leitores, a gente precisa considerar as oportunidades que a gente oferece durante essa formação. E, nesse sentido, a questão da diversidade, né, da diversidade de gênero literário é muito relevante. Então, a gente contar no repertório com livros narrativos ficcionais e não ficcionais é fundamental quando a gente pensa nesse repertório dos estudantes, dessa formação como leitores, e que, ao longo do tempo, eles vão construindo autonomia para poder selecionar os livros de preferência, os estilos que eles mais gostam. Então, essa oportunidade de diversificação dos gêneros literários é fundamental. E aí, nesse caso, né, acho que é bastante peculiar, né? Eu sou bem fã, eu adoro o livro Inês e Carmen, acho que tem uma coisa que é de partir de fatos históricos e trazer uma narrativa literária, né? Isso permite que os alunos ampliem o repertório de leituras, também ampliando o repertório de conhecimentos, e nesse caso, da área de ciências sociais, de história. E é importante ressaltar que isso não significa que a gente precisa abordar esse conteúdo histórico para garantir que as crianças apreciem essa narrativa, né? Mas é entender que essa leitura pode promover uma conversa sobre esses fatos históricos ou aproximar desses fatos históricos, e que ele não precisa também estar a serviço disso, mas que ele acontece junto com a apreciação literária. E isso pode dar um sentido maior até para esses conhecimentos dessa área específica que eles vão também construindo ao longo da escolaridade. No caso de Inês, tem um jogo, né, dessa relação ficção-realidade, e acho que ele remete, né, às crianças, né, essa frase que talvez não seja do repertório direto delas, mas que provavelmente elas podem ter ouvido no ambiente familiar, que é Inês é morta, né? Às vezes isso é muito utilizado por algumas pessoas. E
essa obra vai abordar exatamente isso. As crianças vão poder aproximar e compreender esse contexto histórico, as curiosidades, a questão das lendas das águas vermelhas que remetem ao sangue da Inês morta. Isso agrega para as crianças, além desse repertório literário, essa forma de composição narrativa que também é parte da área de história, né? Tá. Acho que tem algo interessante no trabalho com biografias, né, nessa faixa etária, é mostrar para as crianças que as pessoas que são personalidades, que mudaram o mundo ou que estão no livro de história, também foram de carne e osso e foram crianças, e que muitas vezes esses desejos, esses talentos que elas tinham na sua própria infância ou acontecimentos pessoais da vida, né, pelos quais elas ficaram conhecidas na história, vieram de uma trajetória comum. E acho que isso abre um campo que é tão importante para as crianças de perceber de que elas também são especiais e que elas estão construindo o mundo e o processo histórico, né? E que um dia talvez elas sejam autoras, né, de histórias de vida que sejam biografadas, né? Acho que você traz uma questão que é dessa experiência mesmo, né, estética, que é distinta quando se lê uma biografia. E aí acho que você traz esse aspecto de como pode aproximar. A gente tem visto mais obras nesse gênero para as crianças e realmente é uma forma de abrir esse espaço para elas também pensarem que elas também podem ser biografadas. Muito bom isso que você trouxe. E aqui a gente está falando de duas personalidades, né, que são mulheres, que também muitas vezes faltam, né, nessa história formal e nos livros, né? Você consegue falar um pouquinho sobre isso com a gente, do porquê isso é importante? Isso também é um critério importante na composição de acervo dos livros, né, para a formação leitora das crianças, porque por um longo tempo, e infelizmente até recentemente, a gente viveu esse apagamento, né, da contribuição e da participação feminina na construção histórica e em todas as áreas, né, acho que nas artes, nas ciências, enfim. Então trazer essas mulheres e nessa qualidade literária cumpre também esse lugar da garantia da diversidade, dessa construção de representações e imaginário das crianças. E é interessante que, acho que trazendo então especificamente o caso do livro Carmen, nessa pequena notável, ela cumpre muito esse papel de mostrar a biografia de uma mulher que viveu há mais de 100 anos, uma artista brasileira que foi muito relevante no cenário mundial, né? Ela levou a cultura brasileira para os 4 cantos do mundo, como se diz, e que também na forma de apresentação dessa artista possibilita quebrar estereótipos sobre o papel da mulher na nossa sociedade, né? Porque ela tensiona esse lugar e essas atitudes que uma sociedade mais conservadora tem das crianças e das mulheres, apresentando então essa mulher, essa artista inteligente, ousada e que ganhou notoriedade, conquistando sua arte, seu talento e esses espaços que eram pouco acessíveis às mulheres de sua época. Então, acho que traz esse lugar que às vezes não está posto para as mulheres ainda, então traz, além disso tudo, esse valor para essas duas obras. E no caso de Inês, né, a gente tem a narrativa, né, sobre a vida e a biografia da Inês, mas tem a filha da Inês que é a narradora da história, né? Essa narradora é o que traz toda uma forma especial de contar essa história, né, que faz com que ela seja tão relevante e tão adequada para esses anos iniciais. Você pode falar um pouquinho sobre essa narradora, como ela se aproxima de um tema que é difícil? Não sei se a gente pode dizer que Inês e Enredoana, né, que é como se fosse uma coleção, não sei se podemos dizer assim, mas são 2 livros que têm essa composição do Roger e da Mariana, e que tem esse cuidado de uma escolha muito acertada, muito
pesquisada, eu acho muito construída da escolha do narrador e da narrativa a ser apresentada. Então, assim, essa Beatriz, né, e a forma como ela apresenta a história é muito importante, acho que porque é uma maneira de aproximar as crianças, porque a Beatriz é a filha de Inês e de Pedro, e tem, então, traz uma linguagem menos formal, mais dessas crianças, e também muito poética. Então, assim, eu gosto de um trecho em que ela está contando como começou a história, e ela fala, eu não era uma vez. É maravilhoso, né? É impossível a gente ler esse trecho e não parar, e não pensar, né? E não levantar a cabeça para falar, não era uma vez, é lindíssimo. E o que isso significa, né? E conversar com as crianças é tão maravilhoso, né? Essa combinação das palavras, que é tão conhecida, que era uma vez e aqui eu não era uma vez. Então, acho que essa escolha é muito acertada e não é por acaso, deve ter sido muito pensada pelo Roger e pela Mariana. E como você falou, tem também agrega também esse valor para abordar um tema que o mote dessa história, que é a morte da Inês, né? Muita gente pode dizer não é uma leitura para as crianças, porque é complexo, mas a forma como ele é apresentado é muito adequado para muito possível para apreciação das crianças no ensino fundamental, né? E acho que outra coisa, quando a gente pensa em temas difíceis, é pensar que a literatura, a leitura de literatura, nunca é uma questão de tudo ou nada, né? Acho que também para os adultos, a gente às vezes lê livros que a gente acha que entendeu, mas quando vai ler anos depois, você entende outra coisa, porque tem ali outras camadas, e acho que é a mesma coisa nos livros para as crianças, né? A possibilidade também de considerar que as crianças podem revisitar muitas vezes o mesmo livro ao longo da sua formação e descobrir outras coisas nessas leituras. Mas também queria chamar a atenção para os elementos de composição dessa narrativa, né? Da escrita e da imagem, né? Nesse livro, essa composição, né? Com tem um contexto do Contos de Fadas que a gente lê e que a gente vê nas imagens do rei, do príncipe, das princesas, do castelo, que dialoga muito com o repertório das crianças, né? E também essa beleza, né, das construções linguísticas, como eu já citei, do Eu Não Era Uma Vez, que instiga novas construções de frase pelas crianças, que instiga a pensar nessa sonoridade, nessa repetição, nas palavras que eles vão usando e que criam outras imagens, quando vai fazendo essa mudança no uso do brisa, briga, curva de passarinho, ou ainda eu acho muito divertido quando a gente vai lendo os adjetivos que definem o Pedro e que ajuda a antecipar o que ele vai fazer, né? Então, ora ele é o Pedro o desobediente, Pedro o confuso, o mentiroso, o vingativo, enfim, e que vai dando pistas do que a gente vai ler na sequência. E, por último, a questão das imagens, né? Que chama muita atenção das crianças nesse traço da Mariana, que ajuda na composição desses cenários, no olhar das personagens, né? Então, a gente vê a direção em que o olhar das personagens estão, para a direção em que ela coloca o personagem se movendo, ou do uso intencional que ela faz das cores, né? Acho ótimo quando ela coloca Inês azul, né? Essa representação que a gente tem dessa coisa morta, né? Então, isso tudo vai convocando as crianças a participarem muito na construção da narrativa. Então, longe de achar que é uma coisa difícil e distante, ela possibilita muito essa interação e essa construção das crianças na composição da narrativa. E no Carmen, né, talvez o que possa ser encarado como
difícil, né, é a própria personalidade e as características da Carmen, né, que sempre, que é apresentada, né, nessa biografia, principalmente durante a infância, né, e acho que esse é um traço, né, que parece ter acompanhado ela ao longo de toda a vida, como uma figura muito irreverente, né, traz informações sobre como ela falava palavrão, gostava de jogar futebol, campeonato de xixi à distância, e coisas maravilhosas que as crianças se divertem, né, lendo, os adultos também, mas do quanto isso também vai compondo, né, essa grande personalidade que conquistou o mundo, né, e tem algo na linguagem desse livro que eu acho que é digna de nota, que é como as canções, né, que também são um gênero textual, são incorporadas à narrativa. Eu acho que tem essa composição no livro da Carmen que é quase não sei se a gente poderia, é quase um almanaque, né? Sim, a gente tem ali os conteúdos da biografia dela, mas tem as músicas, as que vão intercalando ali com os fatos históricos e as imagens que tem aí uma intencionalidade que a Graça Lima faz, que a gente vai percorrendo a história e é como se de um filme preto e branco ele fosse ganhando Technicolor, né? Como se fosse a própria vida da Carmen Miranda, que é essa figura que a gente imagina muito colorida, muito alegre, muito irreverente. Então, acho que é essa obra que traz essas informações por esses diferentes elementos semióticos, multissemióticos que a gente tinha já falado. E acho que tem uma coisa que é uma preciosidade, é quase como se fosse um bônus ali no final do livro da Carmen, é como se fosse tipo uma revista em que a gente tem algumas notícias do que é a contribuição, né, da Carmen nessas diferentes questões que a gente já colocou, mas de como ela influenciou o mundo e como a gente tem um impacto até hoje. Então, que o cinema é mais colorido graças a ela. Então, assim, para quem acho que já viu os filmes da Carmen Miranda, e acho que essa leitura possibilita que também a gente leve para as crianças os filmes, que eu acho que é uma preciosidade da gente ver isso. Também traz essa coisa que é engraçada, quando ela coloca que Lady Gaga só pode usar plataformas graças a essa invenção que foi da Carmen Miranda. Então, assim, tem essa coisa que é dessa artista que foi, acho que nenhuma artista até hoje conquistou esse lugar mundial, né? Uma artista brasileira conquistou talvez um lugar mundial como ela. Para falar um pouquinho sobre como a canção entra dentro do projeto gráfico, eu vou ler um trechinho, que é justamente numa parte sensível, que é a morte da Carmen Miranda, né? E para dar um pouco também um exemplo disso que você falou, né? Que muitas vezes é a linguagem que faz com que o tema seja apropriado para essas idades, né? Naquela noite, Carmen foi para casa e deu uma festa para os amigos. Cantou, dançou, fez imitações e contou histórias. Deu um show completo por mais de 1 hora. Estava que era uma alegria só. Os amigos se divertiram muito. A certa altura, Carmen anunciou que ia se deitar, mas fez questão de pedir que a festa continuasse. Subiu para o quarto e lá, enquanto se preparava para dormir, seu coração parou de bater. No andar de baixo, a conversa e as brincadeiras continuaram. Ninguém ouviu nada. Carmen morreu sem estragar a festa. Na página seguinte, né, fala sobre o que foi, né, o velório e a comoção pública, né, da Carmen, e traz o trecho. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com o meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Que é uma das canções que ficou muito famosa na voz dela, né? Então, como há uma complementariedade, né, entre o texto, né, da narrativa biográfica com os trechos das canções, né, que ficaram famosas, né, na voz dela, e tudo isso amarrado pelas ilustrações e pelo projeto gráfico que é primoroso, né, nesse livro. Você me fez lembrar de uma coisa que
assim, quando as crianças ouvem essa leitura ou quando fazem leitura compartilhada desse livro, elas sabem, né, que é uma artista que viveu há mais de 100 anos, então não está mais viva, mas quando a gente lê esse trecho para elas falam, assim, é um envolvimento e um suspiro, uma tristeza que acho que também mostra essa aproximação mesmo que faz, né, com essa personagem biografada que a gente estava falando aqui. Me fez lembrar isso quando você leu esse trecho. Muito obrigada, Sandra. Chegamos ao final da nossa conversa sobre Carmen, a grande pequena notável, e Inês. Quero te agradecer pelo bate-papo, que trouxe várias contribuições para a leitura desses livros, tanto em sala de aula quanto fora da escola também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rafa, e eu fico torcendo muito, muito, muito que esses livros cheguem na mão de muitas crianças no nosso Brasil, e quem sabe fora dele também, né? Entre livros e leituras para grandes e pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, é um podcast da Companhia das Letras, focado em literatura infanto-juvenil. Quero deixar um agradecimento a todas e todos que nos escutaram e deixar um convite para que nos sigam em seu tocador favorito. Se você gostou do episódio de hoje, deixe lá 5 estrelas para a gente, isso nos ajuda a atingir um público ainda maior. Nos encontraremos em breve para falarmos de outros livros, a partir de temáticas novas. Boas leituras e até lá!